Com uma experiência nos mercados de mais de 2 décadas e responsável pela criação de um dos maiores fundos de ações em Portugal, o convidado de hoje gera atualmente um fundo PPR com mais de 28 milhões de euros e é uma referência nacional no que respeita ao movimento FIRE. Hoje vamos então falar com o Luís Lobo Jordão. Fica desse lado e vamos a isso. Olá Luís, bem-vindo ao podcast Dividendos Portugal. É um prazer ter-te aqui. Tu és uma das pessoas mais proeminentes no nosso país no que toca ao movimento FIRE e a falar sobre investimentos, e isso acaba por ser uma consequência de já estás ligado ao mercado há mais de 2 décadas. Tu vês alguma evolução no comportamento do investidor de hoje comparado com o investidor dos anos 2000, por exemplo? Olá, obrigado pelo convite aqui para o teu podcast e obrigado pela intro. É verdade que já estou há algum tempo a falar aqui do FIRE em Portugal. Foi um movimento que eu achei super interessante e, como está a dizer, eu comecei a investir há bastante mais tempo. Portanto, eu sou um bocadinho mais velho do que a maior parte das pessoas nas redes sociais. É verdade. E na altura nem havia esse conceito, havia o poupar e investir, mas independência financeira em geral, o movimento FIRE não se sabia. E claro que há muitas diferenças entre essa altura. Portanto, eu comecei a investir ali para o final da década de 90, portanto, 98, 99. Comecei a trabalhar nos mercados financeiros em 99, foi quando acabei o curso. E as alternativas agora são imensas, não é? Portanto, o digital, a internet, revolucionou muito a maneira de investir. E se calhar naquela altura estavam a aparecer as corretoras online. Portanto, nós conseguimos fazer no computador trades e isso foi uma explosão na altura, que até era a bolha do ano 2000, portanto a internet a entrar na vida das pessoas e no mundo financeiro foi com a informação financeira e as corretoras. Portanto, já houve alguma redução dos custos de investir, que antes eram elevadíssimos, portanto, para comprar uma ação era muito caro, mas agora explodiu, não é? Portanto, agora em classes de investimento aumentou também, em tipos de investimento que nós temos acesso aqui em Portugal aumentou imenso. Nós tínhamos acesso, no fundo, naquela altura, quando comecei a investir, era quase privatizações de ações portuguesas que vinham para a Bolsa e depois um bocadinho de começar a investir nos Estados Unidos e Europa, mas eu, pronto, como tinha a ligação, como estava no mercado profissional, foi sempre a investir internacionalmente. Mas para o investidor de retalho, neste momento em Portugal, é muito fácil de começar a investir e até há muitos serviços para começar com pouco montante. Portanto, está muito democratizado. Falando aqui um bocadinho do teu percurso profissional, tu começaste na Caixa Geral de Depósitos, foste um dos cofundadores do Caixa Gest Líderes Globais, que na altura chegou mesmo a ser um dos maiores fundos, não sei se foi mesmo o maior fundo, atingiu 1.000 milhões de euros de ativos sob gestão. Queres contar-nos um bocadinho sobre essa experiência? Essa foi uma experiência marcante da minha vida profissional. O Líderes foi uma estratégia muito gira que eu e o Tiago montámos, que tinha como principal objetivo desmistificar o investimento em ações para os portugueses. Portanto, normalmente mesmo na Caixa nos diziam que não se conseguia vender ações para, portanto, o cliente típico da Caixa não investia em ações e nós criámos uma estratégia que efetivamente quebrou esse bloqueio e, como estavas a dizer, transformou-se no maior fundo português e agora ainda é maior do que isso que estavas a dizer. Portanto, agora tem 2,5 bilhões de ativos sob gestão, portanto é de longe o maior fundo. Naquela altura até o maior fundo de ações que existia era de mercado americano, era o Caixa Gest Ações EUA e tinha 100 milhões, portanto é um fundo completamente fora do habitual. E foi marcante também na minha vida porque foi essa criação do fundo e depois o que aconteceu a seguir que me fez empreender, sair e montar os meus fundos próprios e entrar um bocado também nesta onda do FIRE e de, pronto, estar mais exposto ao mercado. Na Caixa estávamos muito fechados, aquilo portanto, sendo o líder de mercado, tem um bocado essa tendência, é grande demais e então não acaba por estar muito self-centered. E quando saí, vi um mundo gigante de oportunidades e startups, fiquei em coworks com profissões que eu nunca sabia que existiam sequer, como por exemplo trader de domínios.
havia uma pessoa que transacionava domínios, Certo. havia uma pessoa que fazia fontes para a internet, portanto, as letras, não é? As fontes. Sim. Pá, pronto, um mundo completamente diferente. Meti-me também a ir logo, foi logo à Web Summit e pronto, e tem sido uma aprendizagem gigante este percurso mais de empreendedorismo. Portanto, eu era um intrapreneur na Caixa, tentava fazer coisas novas lá dentro e passei a ser entrepreneur mesmo fora da Caixa. E depois apareceu o Fire até, porque foi dentro dessas situações que eu não conhecia. Por exemplo, eu descobri o movimento Fire por causa de uma fraude, que eu também sou um bocado estar a desconfiar de algumas coisas e de testar, pronto, tentar defender as pessoas das fraudes, e esse era um de peer-to-peer. Portanto, um influencer de peer-to-peer que estava a vender fraudes. Portanto, ele era pago pelas plataformas para... Mas ele tinha uma coisa muito boa, que era o blog dele a controlar o seu caminho para Fire. E foi a partir daí que eu depois vi o Fire Europe e isso tudo. Portanto, era um mau exemplo, um mau player no mercado, mas tinha esse conceito. E pronto, às vezes mesmo ninguém é 100% mau, 100% bom, portanto de algumas coisas mais tira-se outras positivas, e foi um bocado assim que eu entrei no movimento Fire. E depois com o podcast. Está bem. Nós já vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre o Fire e sobre o podcast também. Eu queria fazer uma pergunta em relação a... Tu agora tens 2 fundos e também já vamos falar nos PPRs e no fundo de pensões, mas estávamos aqui a falar na questão do tamanho do fundo do Caixa Geste, que são imensos milhares de milhões de euros. Imensos, são quase 3, não é? É muito diferente gerir um fundo baseado na quantidade de capital que tens disponível de gestão? Sim, acaba por ser diferente, mas não é, e eu também, apesar de ter estado com montantes sob gestão altos na Caixa, não tive a gerir, não estou a gerir este fundo agora com 2,5 bilhões, portanto, claramente constituir uma posição nesse fundo vai ter que ser gerida, não pode ser de um dia para o outro, enquanto que fazendo um fundo mais pequeno consigo de um dia para o outro fazer a posição, não é? Portanto, só para dar uma noção, um fundo com 2,5 bis de ativos terá posições à volta de 100 milhões em cada empresa, que constituir uma posição de 100 milhões é bastante diferente do que constituir uma posição, por exemplo, de 1 milhão, não é? Que nós acabamos por ter mais ou menos por aí agora. Essa diferença existe, mas o fundo foi criado com, pronto, um conceito que permite crescer muito e, portanto, não tem assim grandes restrições, apesar de ser dimensões grandes. 100 milhões numa Apple não é nada e portanto, acaba por ser tranquilo de constituir as posições. E da minha experiência, o que nós temos é muito mais difícil gerir um portfólio. Portanto, aqui há 3 níveis, basicamente. É mais difícil gerir um portfólio pequenino face a um intermédio, e depois os muito grandes também acabam por ter alguma complexidade. Mas eu estou a dizer, muito grandes é tipo, por exemplo, o Warren Buffett. Hoje estamos a gravar, é o dia de anos do Warren Buffett, portanto, já agora os parabéns ao mestre. Ele tem que gerir um ativo de 1 trilhão e aí é muito difícil de reinvestir os valores, por isso é que ele de vez em quando fica com bastante dinheiro em caixa. É outro patamar. O nível do Leaders é um nível grande, mas não é dramático, digamos assim. E em relação a investimentos particulares, tu tens o teu próprio portfólio individual ou investes através, por exemplo, dos teus fundos? Eu sempre fiz questão de investir nos fundos que estava envolvido, portanto, mesmo que na Caixa, por exemplo, alguns fundos eu controlasse só 1/4 do fundo ou assim, sempre achei que os gestores deviam ter skin in the game, ou seja, estar a colocar capital nos fundos que estão a gerir. E agora tenho capital no PPR, mas eu tenho uma política de ter bastante diversificação, portanto tenho vários tipos de ativos, às vezes até é demais, porque eu vou fazendo algumas experiências, mas tenho os PPRs, tenho o fundo de pensões aberto, portanto esses são os 2 que têm a marca Stoic. Depois tenho investimentos imobiliários, tenho investimentos em peer-to-peer, tenho investimentos em cripto, tenho investimentos em ETFs dentro e fora do PPR ou do fundo de pensões, portanto está muito diversificado e portanto sim, tenho investimentos
nos fundos Stoic e noutras coisas. Ok. Já acabaste por responder à próxima pergunta que eu tinha, que era como é que tu dividias a tua carteira pelas diferentes classes de ativos. E pronto, sendo assim, eu vou saltar para as minhas perguntas sobre o PPR Stoic, que é capaz de ser a marca, não é? Um projeto a que estás ligado já há algum tempo e que tem tido bastante sucesso, porque em 2002 foi eleito pela Associação Portuguesa de Fundos, não é? Foi o melhor fundo de investimento em Portugal, com risco 5. Isto foi em 2022. Como é que foi essa experiência, esse reconhecimento por parte da associação? Conta-nos. Isto aqui era um objetivo que nós tínhamos de início. E o que é importante aqui, já agora para explicar porque é que este prémio é importante, é que este prémio é feito de maneira quantitativa, não é pago. Pronto, há muitos prémios na área financeira que são pagos. Ok? Portanto, isso deixa já o alerta que de vez em quando vê-se aí, foi considerado o melhor fundo, não sei o quê, isso é pago. Este que é o prémio da APFIP, portanto, como é a Associação das Gestoras, é puramente quantitativo e mede a performance que os fundos têm num período de 3 anos. E, portanto, nesses 3 anos, o fundo foi para o nível de risco 5, o que teve melhor performance e ganhámos o prémio. Isto também, 3 anos é um bocado curto para estas estratégias, normalmente até eu não gosto nada de ver pessoas na área financeira e mesmo jornais, mas pronto, é para vender notícias, a fazer análises de 1 ano e até menos. 3 anos já é um período mais interessante, mas mesmo assim ainda acaba de ser curto para o horizonte temporal da maior parte das pessoas e dos fundos PPR. Mas é um marco bom. Na altura até isto começou muito pequenino, não é? O PPR Stoic começou com 1 milhão só, e para se conseguir atingir os prémios tinha que ter a performance e um mínimo de 5 milhões de ativos, e até foi difícil chegar aos 5 milhões. Entretanto, felizmente, já crescemos para perto dos 30. Estás a adivinhar um bocadinho as próximas perguntas, porque eu ia falar precisamente nesse montante. O fundo já existe de 2016 e tem mais ou menos, pelo menos em 2023, a última vez que eu vi eram 28 milhões de euros de assets, não é? É difícil gerir as emoções com tanto capital dependente da tua gestão. Eu sei que o nome do PPR vai um bocado nesse sentido, o Stoic, não é? Abstrair um bocadinho da componente emocional, mas para nós comuns mortais, investidores a retalho, que não estamos acostumados pelo menos a essas quantidades, conta-nos um bocadinho quais são os desafios emocionais que tu tens ao gerir esse capital. Bem, eu aqui tenho uma grande vantagem, que é ter começado a gerir capitais muito superiores. Portanto, acaba por ser muito tranquilo nesse aspecto. O principal foco aqui na gestão emocional, que também acabamos por ter dentro do Stoic, e é um bocado a filosofia, e que também usamos no Líderes, é ser sistemático, e portanto não existem decisões emocionais na estratégia de investimento. Ela está decidida ao início, as regras estão montadas, e aí é muito similar à gestão passiva. Portanto, nós temos regras de investimento e selecionamos as empresas consoante essas regras. E por isso, e temos um ciclo de rebalanceamento. Por isso, não acontece aquilo que normalmente é feito nos filmes. É totalmente o oposto dos filmes, ou seja, do filme é o corretor ou o investidor todo estressado com o telefone a dizer que vai vender a empresa toda e sai antes que... Nós não, nada disso. Mesmo que exista um chamado profit warning, não é? A empresa tem maus resultados e cai, nós não reagimos. Portanto, para já é falso, é uma ilusão de controle que normalmente os investidores têm, de que vão conseguir, estão a assistir aos resultados e vão conseguir gerir e sair na altura certa antes daquilo cair mais. Normalmente até há uma queda forte e depois até há uma recuperação. Portanto, há várias hipóteses de nós jogarmos nos mercados. Uma delas é sermos os mais rápidos, e se os algoritmos de trading é que conseguem, high frequency traders. Nós claramente não somos esses, portanto não vamos reagir ao dia a dia. Nós só reagimos aos dados concretos das empresas enquanto eles entram no nosso modelo e depois alocamos. Portanto, é assim, por isso é que a marca é Stoic, é porque está logo no ADN da estratégia este controle emocional. Nós temos a decisão é feita a priori e não no dia-a-dia do mercado. E o que é feito também na decisão? O que está implementado no modelo para decidir sobre as empresas são os fatores que historicamente têm resultado melhor. Portanto, há research académico sobre fatores,
e fazendo um portfólio, que também é outra medida de controle e de gestão emocional, nós temos um portfólio diversificado. Normalmente os ganhos da diversificação nas ações obtêm-se quase todos ali à volta das 20, 30 empresas. Portanto, antes será um portfólio que está muito exposto a risco específico das empresas. Depois, tipo, quando se tem, tipo, fala-se muito do S&P 500, as 500 maiores empresas americanas, 500 empresas já é completamente desnecessário, e a maior parte das 500, tipo, da 400 a 500, pesam para aí 1%, portanto Sim, sim. não interessam muito. E conseguimos fazer então um portfólio concentrado, saber os nomes, conhecer bem as empresas, ter bem os números delas, ali neste caso nós fazemos com 25 empresas. É como se fosse um World 25 em vez de ser S&P 500. Ok. Sim, eu já vou também, tenho aqui umas perguntas sobre a carteira, mas antes queria falar da performance. O fundo, desde o início, o PPR, apresenta um rendimento anual à volta dos 4%, o que, digamos, à primeira vista, ficaria atrás de outro tipo de investimentos passivos, como os ETFs, e eu queria fazer essencialmente 3 perguntas em relação a esta comparação. Tu achas que é justo comparar um PPR com um ETF? Depende do perfil de risco do PPR e do ETF. Portanto, se for comparar, normalmente eu tenho falado disso, que é, se for comparar um PPR que é um portfólio balanceado, ou seja, diversificado, com várias classes de ativos e com um nível de risco intermédio, com um ETF que é 100% ações, não, aí não está correto. Aí estamos a fazer uma análise errada em termos de risco-retorno, e é muito habitual. Portanto, normalmente os investidores, os novos investidores, quem está a começar, começa pelo lado do retorno, não é? Começa só a pensar no retorno, e depois, tipicamente, apanha com 2 pancadas, que são a liquidez e o risco. Uma ou outra. Às vezes entram nos investimentos que depois não conseguem sair, pensam que conseguem sair e não conseguem sair, que é o problema da liquidez. Outros, como neste caso, eventualmente os ETFs, veem que o retorno passado implicou algumas quedas substanciais e que podem tê-las no futuro, e quando as têm, às vezes assustam-se e deixam de querer participar no mercado acionista, o que é uma pena. Portanto, em termos de nós analisarmos PPRs e ETFs, faz sentido eu querer ir para um tipo de investimento ou para outro. No fundo é comparável nesse aspecto, tal como é imobiliário, peer-to-peer, cripto ou qualquer outro. Em termos de analisar a performance, não, aí a performance tem que ser analisada para o nível de risco correto. E agora já vamos tendo alguns anos de PPRs com a hipótese de ter mais de 55% em ações, que não é o caso do Stoic. Quer dizer, o Stoic começou por ser um que estava limitado a 55% em ações, agora é até 75%. Porquê? Porque em 2019 começou a ser possível fazer PPRs com 100% ações. Portanto, se eu tiver um PPR 100% ações com uma estratégia, por exemplo, de ações mundiais, é comparável com um ETF de ações mundiais. Depois tem as vantagens do sistema PPRs e as vantagens do sistema ETFs, portanto, para comparar. A segunda pergunta é: tu achas que a legislação atual, e agora tocaste num ponto importante, das limitações a várias classes de ativos, tu achas que a legislação afeta os resultados de quem gera um fundo de investimento PPR, por exemplo? Que a legislação? Sim. O Uh, facto de ser sim, limitado, por exemplo, a X quantidade de ações, a X quantidade de obrigações, esse tipo de limitações. algumas questões com a legislação, mas tipicamente não tem umas regras que eu acho que são de bom senso, e portanto, se calhar é porque eu concordo com elas que não acho problemático. Ou seja, por exemplo, esta da diversificação, existe uma regra que se chama, nós chamamos pelo menos a 5, 10, 40 nos fundos. E então nós não podemos ter posições com mais de 10%, e das posições com mais de 5 não podem ter mais de 40% do fundo. Portanto, é uma regra de diversificação. Quando se tem 25 títulos, por exemplo, como nós temos, está cumprida essa regra. Mas se eu quiser ter só 10 empresas, só 10 ações, não vai estar cumprida. Portanto, é altamente provável não estar. Agora, se isso é bom ou mau, se vou ter grandes resultados por causa disso, sim, as pessoas vão ver maior dispersão de resultados entre as estratégias que têm menos que, por exemplo, se tiver só 10 ações, vão aparecer lá estratégias que vão dar uma tareia numa estratégia diversificada, como eu estava a dizer. Só que depois as pessoas não veem as várias estratégias que estão a perder muito face ao diversificado. Portanto, tipicamente, não considero uma grande vantagem estar a fazer um excesso de concentração desse aspecto, mas
há investidores que vão ter bons resultados com isso, claramente. É tipo lotaria, pronto. Entramos um bocado na lotaria. E a terceira e última em relação a esta questão da rentabilidade é que outros argumentos, além da rentabilidade, é que tu consideras importante a favor do investimento num PPR? A rentabilidade normalmente, até quando se faz investimentos, não deve ser o número um. Ou seja, primeiro temos que garantir que o dinheiro está lá, não é? Normalmente quem põe a rentabilidade em número um, depois cai em esquemas de fraude de 20% ao mês, não é? Porque aí essa rentabilidade é extraordinária. Portanto, primeiro tem que ser uma entidade credível a ter o capital. Depois, o que os PPRs têm de grande vantagem, pronto, que ainda não falaram, mas se calhar eu estou a pensar isto como um pressuposto, é que tem um benefício fiscal extra. Portanto, a pessoa está a ganhar só por investir no PPR, ainda sem ainda ter os retornos do fundo, neste caso, pode também ser um seguro. E depois é muito menos tributado do que outros investimentos. Isto é, pronto, as regras do jogo cá em Portugal são estas. E isso faz com que, pronto, a ponto de partida seja superior. Por exemplo, estava a dizer, o resultado do Stoic é uns 4% desde o início, mas em cima disso leva o benefício fiscal e esses 4% não são quase nada tributados, portanto equivale se calhar a um ETF a dar 8%, tranquilamente. E essa vantagem acaba por ser interessante, porque permite ter um instrumento com um perfil de risco mais intermédio a dar quase tanto como com um perfil de risco mais alto. Mas a escolher o PPR, acho que nós devemos considerar para já a segurança da entidade, perceber qual é que é a estratégia, em que é que está investido. Isto, por exemplo, é uma coisa que tipicamente não acontecia em Portugal, ainda não acontece muito, que é as sociedades gestoras serem transparentes sobre os investimentos que estão dentro do fundo, que é o que nós fazemos, e as pessoas perceberem então em que é que estão a investir, porque têm que estar preparadas para a tal volatilidade e as ondas do mercado. E é isso que depois é o trabalho que eu acho que também é importante, que é se calhar nas sociedades gestoras de PPRs é isso que vai até fazer mais a diferença, é dar alguma literacia financeira para as pessoas poderem apostar no seu futuro a longo prazo com os investimentos, porque se for só pela performance, normalmente isso é típico que aparece algo a ganhar imenso, e tenho montes de exemplos. Até os mais recentes por exemplo, a ARK, né? O ARK Investments, dava a dar 30% contra o S&P a dar 10%. Portanto, era um ETF, mas com gestão ativa, de empresas mais pequenas, tipo startups, e a dar 30% contra o S&P 10%. E depois veio uma crise e perdeu significativamente mais do que o S&P, até estar bastante pior. Aliás, também fazia alguns gráficos online do ARK contra o Warren Buffett, contra a Berkshire, e pronto, mais ou menos a mesma figura. Quem decide pela performance, normalmente decidiria pelo ARK, não é? Pelos 30%, e dizia que o Warren Buffett estava velho, ou o S&P é demasiado passivo, e depois ia perder muito. Nos PPRs e nos outros investimentos é um bocadinho a mesma coisa. As pessoas tendem a agarrar-se a esses dados de performance, que são os que têm números, então pessoas mais ligadas à programação, mais ligadas à Chamam mais a informática. atenção, sim. Começam a mexer nos números do passado com muita... E depois as coisas mudam, por exemplo, nos PPRs. Olhar para os números do passado, quando no passado era o máximo que se podia ter em ações era 55 e agora podes ter 100, quer dizer, torna completamente irrelevante qualquer análise de performance passada, porque agora são instrumentos completamente diferentes. Já há PPRs com 100% de ações que estão a fazer melhor do que os índices. Tu achas que a democratização das finanças, e nós falámos isto um bocadinho logo no início, onde se abriram as portas praticamente a toda a gente com o telemóvel e com acesso à internet, tu acreditas que isto torna mais difícil manter-se competitivo no mercado com a quantidade de produtos de gestão passiva que existem? Não sei, isso é um bocado... Existe muita... Agora, neste momento, eu acho que o mundo online e tudo, como estávamos a falar antes, fomos do 8 para 80. Antes, ninguém sabia nada de investimentos e mercados financeiros. Agora, e a informação era relativamente reduzida. Tínhamos, pronto, muita CNBC e aqueles Kramer, não sei o que, aquelas coisas mais one way, não é? Da televisão para nós. Agora, há as redes em que basicamente também se vê, não é? Uma pessoa com um telemóvel e que fez um curso de finanças já é um especialista. Portanto, e o problema agora é o ruído, não é? Portanto, as pessoas, por exemplo, no outro dia estava a ver, eu tenho a certificação do CFA,
né? Chartered Financial Analyst, e é um curso super exigente em que só passa metade e 3 anos e que implica investimentos, já não me lembro quanto é que é, agora deve ser para aí 3.000 euros. Pronto, é uma coisa muito Certo. reputada. E depois há o CFEI, que também se lê CFA, Chartered Financial Educator, qualquer coisa, que tu tiras em 20 horas. E depois as pessoas põem isso também. E portanto, aí para já normalmente mostra que não é uma pessoa que esteja a investir muito para o longo prazo, porque está a fazer uma certificação que é de 20 horas, mas para o comum dos mortais, ele sabe, se a pessoa sabe lá se o CFA, Certo. FA Não ou conheço. CFEI são parecidos ou se são esta diferença abissal. Não sabem, portanto, aparece muito ruído de pessoas a falar de temas financeiros e às vezes até há um efeito também interessante. Há aqui o efeito, já agora, há o Dunning-Kruger, que é a pessoa acha mesmo que sabe mais do que sabe, portanto, isso podem depois procurar online. Dunning-Kruger era uma história de um ladrão que pensava que desaparecia da câmara pondo limão na cara, e isso não gravava, tipo como aquelas coisas de escrever que apagava-se com limão, e ele nem percebia a sua incompetência. Pronto, pensava que sabia umas coisas, e isto acontece muito de qualquer área do saber e nas finanças também acontece, ou seja, a pessoa aprende um bocadinho e na primeira fase vai achar que já sabe imenso. Depois leva um choque de realidade e pensa, isto afinal é muito mais complicado do que eu estava a pensar, e depois se continuar, depois muitos acabam por sair, é um bocado um movimento também dos mercados financeiros, se continuar, então depois começa a ter mais conhecimento. E normalmente as pessoas que têm mais conhecimento até acham que têm menos. Pronto, isto é esse efeito. E acontece muito aqui nos mercados, e as pessoas vão ter que estar a distinguir sem saber bem quem sabe e quem não sabe. E quem não sabe, às vezes, é super claro. É super seguro na sua afirmação. Isso é muito giro, que é. Tem a certeza que é assim, porque não sabe tudo, não é? Não Sou mais estudou, convincente, não é? é Sim, muito sim. mais convincente e não tem as nuances, não sabe dizer isto é bom, mas nesta situação não sei o quê é mau. Isto é Ok. bom, na generalidade das situações faz sentido, mas olha que neste caso, pronto, não tem essa capacidade de fazer a nuance. Só Ok. que quem faz a nuance parece aquela coisa irritante que é o economista com muitas mãos, não é? One hand, on the other hand, a dar as nuances, parece que não é uma coisa convicta, não Ok. é tão útil, não dá tanta ação para a pessoa, porque a pessoa vai fazer a pergunta e Não é depois aquele ainda fica soundbite aí. Sim. com algumas dúvidas, não é tão direto. Certo. Em relação aqui ao fundo, as maiores posições do fundo PPR são Meta, Alphabet, Microsoft, e depois tens ainda ações de grandes empresas como a Apple, a ASML ou a Visa, mas na grande parte, ou de quase todas, eu acho que são mesmo todas, são large caps, portanto são empresas de grande capitalização de mercado. Tu consideras que no teu processo de seleção de empresas há espaço para small caps ou não fazem parte da estratégia de alocação do fundo? Aqui neste fundo não fazem parte, não. Este fundo é, aliás, nem é large cap, é mega caps. Mega caps, Esta é mesmo as maiores das maiores. Isto é, no fundo, quando nós estamos a fazer esta estratégia, isto vem, pronto, tem evoluções, não é? Sim. Mas vem desde essa altura do Líderes, do início do Líderes, e era olhar para empresas que toda a gente conhecia, que nós já conhecíamos, e nós, na altura, não tínhamos uma perspectiva de ter só as maiores, tínhamos outras, pronto, dentro do mercado europeu e mundial, mais pequenas, mas só olhando para as maiores, já super conhecidas, já empresas que as pessoas usam os produtos e conhecem bem, tinham performances muito interessantes, e a partir daí fizemos a estratégia com esse tipo de empresas. Portanto, tem que ser mesmo empresas muito grandes, muito estabelecidas, mas que o mundo online, a ideia que nós tivemos nessa altura é que tinham marcas muito fortes e o mundo online continuava a premiar essas empresas. Porquê? Porque elas tinham deixado de atuar ao nível regional, que era muito a visão antes da internet. Havia as grandes empresas europeias, grandes empresas americanas, e atuavam nos seus mercados, para ser um mundo online onde elas podem atuar, pronto, livremente Mais ou global, quase sim, em sim. todo o mundo. E por isso tinham uma taxa de crescimento enorme. E também, já agora, os estudos académicos o que mostraram inicialmente em termos de fatores foi que existia um fator small cap. Portanto, empresas mais pequenas tinham melhor performance no longo prazo do que as grandes. Mas isso já foi anulado. Ou seja, foi naquela altura existia isso, mas se eu controlar pelos outros fatores, no fundo esse
fator de dimensão não aparece. E, portanto, eu não estou estatisticamente a ganhar muito por investir em small caps. E é um perfil de investimento diferente. Claro que há pessoas que têm muito sucesso com o investimento em small caps. Neste caso, neste fundo, não vão entrar. Não. Está bem. E o que é necessário para tu venderes uma empresa do portfólio atual? Condições é que precisam de estar reunidas? Então, para uma empresa sair, tem que não cumprir os nossos critérios. Portanto, tem que deixar de cumprir os critérios quantitativos que nós temos ao nível tipicamente da qualidade, que foi outra das questões que no fundo, esta estratégia incorpora e que também não era tão vista. Agora a qualidade é muito famosa, não é? Já há muitos investidores e investidores até que passaram do value para quality, mas a qualidade há uns anos ninguém falava nisso, falava-se mais em value investing, mas nós, na realidade, está ligado. Só que quality é ter uma empresa que nem parece assim tão barata, mas que tem uma capacidade de gerar retorno que depois a torna barata no futuro. Portanto, é um bocadinho ligada a growth, mas estas empresas já eram tão grandes que em princípio não se está à espera de grandes crescimentos de vendas, mas sim dos retornos de capital serem reinvestidos e ter ainda algumas avenidas de crescimento, mas principalmente de serem compounders, super qualidade dos retornos. E pronto, e é isso. Aí aplica-se o fator qualidade e o que é que acontece? Se ela deixar de cumprir, e tivemos empresas a sair, pronto, eu posso dar alguns exemplos. Nós gostava imenso de ter, e era bom para o marketing, ter Disney no portfólio, mas a Disney rebentou algumas métricas de endividamento, nomeadamente, e saiu do portfólio na altura do Covid, e foi muito bom porque teve performances negativas. Outras que saímos, como por exemplo a Amazon, já não foi tão bom. A Amazon tem, no fundo é um negócio um bocado complexo porque tem duas partes, uma muito boa e uma relativamente má. A mais conhecida é a má, que é a do e-commerce, né? Portanto, aquilo que nós compramos, isso é um negócio fraquito, tem retornos de capital bastante baixos, é muito concorrencial e as margens são más, só que o levaram a Amazon a criar os seus servidores para tratar das suas lojas online e depois começar a vender os servidores, portanto a cloud, a outros players e tornou-se a maior da cloud e isso é um grande negócio. E as métricas de retorno de capital da Amazon ficaram bastante baixas, nós saímos e depois até recuperou com esta onda de inteligência artificial, mas pronto, entretanto também tinha a empresa que entrou para o seu lugar também teve muito bem, que foi a SML na altura, portanto. Certo. E a Hermé noutra área, pronto. Beijo Luz também é uma área que nós gostamos bastante. Certo. Sim. Olha, e em relação a criptomoedas, o Stoic vai ser o primeiro fundo português a investir em Bitcoin? Não sei, isso não sei, por acaso nós já pedimos isso há algum tempo e a mim não me faz sentido. Já existiam ETFs europeus há bastante tempo disponíveis para investir e não dava. Depois passou os Estados Unidos, a SEC, portanto a CMVM dos Estados Unidos e no fundo, que é mais conceituada mundialmente, a aceitar os ETFs de Bitcoin e ainda não conseguimos. Eu já tenho alguma experiência com criptomoedas porque descobri o Bitcoin quando ele disparou. Uma loucura. Disparou 5 vezes dos $20 por 100. Foi quando eu apanhei uma notícia disso e depois fui investigar e pronto, e gostei e experimentei. Portanto, já foi há uns anos, foi em 2013 e acho que faz todo o sentido em termos de diversificação. Pronto, aqui eu não sigo o Warren Buffett e o Charlie Munger, que eram completamente contra esta área, esta classe. Eu vejo algum valor no Bitcoin, pronto, especialmente. Eu também acabei por me afastar do mercado quando foi os ICOs, que era só fraudes em cripto e com projetos a aparecer só para sacar o dinheiro às pessoas. Mas o Bitcoin tem outras propriedades e eu ao princípio entrei naquela história da moeda, não é? Criptomoedas, e o Bitcoin é uma moeda, isto é espetacular. Também estava na altura com stresses que existe com os bancos tradicionais, com os dólares a passar da conta e a desaparecerem dólares no meio, porque os bancos cobram comissões que nem sequer são transparentes e as taxas de câmbio, pronto, às vezes dizem, não é? No commission, é como agora nas corretoras. A corretora sem comissões é de graça, mas depois cobravam 5% no euro-dólar, que é a moeda mais, o par de moedas
mais negociado a nível mundial, devia ter um spread reduzidíssimo, e tem um spread reduzidíssimo no mercado, que é o spread é entre a compra e a venda, a diferença. Portanto, normalmente quando nós compramos algo, ficamos logo a perder o spread, porque se quisermos vender logo a seguir, temos que vender um bocadinho mais baixo do que compramos, e isso no euro-dólar será 0,05%, coisas assim do género, muito baixo, mas os bancos cobravam 1%, 2%, até neste momento ainda existe, infelizmente, a PayPal a cobrar 5%. Portanto, as pessoas nem veem a comissão que estão a pagar, como agora também nas corretoras, que ganham no spread aquilo que muitas corretoras dizem que não cobram na comissão. Sim, portanto, há pessoas que acham, isso agora, há pessoas que acham que há corretoras simpáticas que não ganham dinheiro. Depois pagam anúncios, pagam influencers, pagam tudo e mais alguma coisa, mas são de borla. Portanto, há que ser um bocadinho mais cético que isso. Pronto, é uma das coisas que também tentamos ensinar na literacia financeira, que toda a gente está num negócio, tipicamente, e que vai cobrar as comissões, e que se não for explícita, se não for uma comissão explícita, é uma comissão implícita. E eu não sei, agora fui por aqui, já nem sei onde é que eu estava. Mas pronto, sobre os bitcoins, no fundo, aqui a ideia, também já agora para tornar isto claro, é algo muito residual, ok? Nem sequer pode, lá está, dentro das regras do PPR, investimentos dos PPRs em geral, e do nosso em particular, investimentos alternativos estão muito limitados, e portanto aqui seria algo como investir 1% em Bitcoin, não é mais do que isso. Ok. Seria uma exposição residual, digamos assim. E em relação a investimentos ou instrumentos de poupança diferentes, tu és a favor da criação de instrumentos de poupança em Portugal semelhantes aos que já existem no estrangeiro, como a 401k nos Estados Unidos ou a IRA no Reino Unido? Mais ou menos. É difícil dizer assim linearmente. Porquê? Porque o que acontece com esses instrumentos, que eu à partida sou favorável, é porque eu sou bastante liberal e portanto as pessoas devem fazer um pouco aquilo que entenderem. Esse permite que nos Estados Unidos e no UK vários instrumentos financeiros tenham benefícios fiscais. Portanto, o sistema é diferente, ou seja, a conta é da pessoa e essa conta da pessoa tem limites e esses limites são isentos de impostos, quer eu ponha lá ações diretas ou um ETF ou um fundo de investimento ou até peer-to-peer ou imobiliário, nem sei se há cripto, pronto, juros bancários, o que a pessoa escolher. Portanto, a pessoa é que está sob o controle do seu benefício fiscal. Aqui em Portugal e pronto, muitos países da Europa, França, Espanha, etc., é um fundo específico que tem os benefícios fiscais. Portanto, aqui neste caso será o PPR. Para algumas pessoas, claramente seria melhor terem a flexibilidade e escolher os seus instrumentos financeiros e fazerem sozinhas esse investimento. Tipicamente será mais barato, não é? Não existe gestora, não existe uma gestora, não existe custos. Existe custos, quer dizer, dos investimentos, mas não custos de gestão. Cada um faz o seu e está melhor. Portanto, provavelmente para 10, 20% das pessoas estariam melhor. Outras pessoas, isto acontece nos Estados Unidos e no UK, por conta própria, às vezes nem fazem nada. Portanto, têm o potencial, mas não há ninguém que esteja incentivado a falar com as pessoas e dizê-las para investir e para fazer o seu plano de reforma e até a ajudá-los no plano de reforma, a fazer todo esse serviço e por isso acabam por nem investir. Portanto, para essas pessoas ia ser um sistema muito pior, mais pelo marketing. Okay. E tem esses efeitos. Agora, à partida, eu, por exemplo, já agora sou liberal, mas não acho que os Estados Unidos é que têm a razão, por exemplo, com um produto financeiro que não devia existir, que é os CFDs. Portanto, muitas corretoras têm CFDs, até têm agora na Europa. A Europa acaba por ser mais permissiva nisto que os Estados Unidos, que é estranho, mas os CFDs e os Forex, essas coisas, tipicamente são só bons para as plataformas que os estão a vender, não são bons para os investidores, normalmente têm 80% de perdas, de investidores estão em perda e portanto, é algo muito negativo para o mercado. Eu essa parte aí até proibia para o investidor de retalho. Neste caso dos benefícios fiscais, o que eu gostava especialmente, face ao que acontece nos Estados Unidos e no UK, é que aumentasse o valor que se pode ter de benefício fiscal, que isso está absolutamente ridículo em Portugal, em que quem tem menos de 35 anos, aos 2.000 euros de investimento por ano já esgotou o benefício fiscal. E no UK é para aí 40 mil, qualquer coisa do género.
Ou Ok. é por aí. Já não tenho a certeza dos números, depois Mas vejam na é net, bastante mas superior, é bastante superior, sim, sim, sim. é muito superior. E também Não, o que acontece muitas vezes nos americanos, que eles têm dois tipos de benefício fiscal, mas pronto. O Roth IRA, que é o mais parecido com o PPR, eles investem dinheiro que já foi tributado, tal como no PPR, portanto é dinheiro que nós ganhamos e que colocamos, que já foi tributado no salário, e depois quando levantam na reforma, que é a partir dos 60, isso é parecido com o PPR, está completamente isento de impostos. O PPR ainda é tributado em 8%, portanto essa parte também podiam retirar. Em relação à tua análise dos mercados, tu estás mais atento a mercados americanos e europeus ou investigas também assim outros mercados como o asiático, mercados emergentes como o indiano e outros? Como é que é feita a tua análise? Não, nós temos o modelo para empresas de mercados desenvolvidos, portanto, e dentro dos mercados desenvolvidos, como tu sabes, os Estados Unidos é para aí 70%, É verdade. portanto, a dimensão dos mercados está assim um bocado enviesada, cresceu muito nos últimos anos, acho que quando eu comecei devia para aí ser uns 50% dos Estados Unidos, agora é uns 70%, e dá só um bocadinho de espaço para Europa, Japão, Austrália e pouco mais. Portanto, nos mercados desenvolvidos nós temos as empresas, fazemos as análises, temos as empresas ranqueadas, temos uma série de indicadores sobre cada empresa. Nos mercados emergentes, nós temos no portfólio como diversificador, mas usamos um ETF para fazer essa exposição. Temos cerca de 5% de investimento em mercados emergentes, tendo um Ok, ETF, neste caso é um ETF de low volatility, que é para ter mercados emergentes com pouco risco. boa, Mas boa. não olhamos. Já no passado até fiz umas estratégias com o Brasil, por exemplo, aplicar o modelo ao mercado brasileiro. E dá para Uhum. fazer, mas não. Depois, neste caso, nesta estratégia, não havia nenhum líder global do Brasil, também Fizesse não valia a sentido. pena. Da China já havia um bocadinho. Chegámos a ter no passado a Tencent, mas até depois, com toda a envolvência política, e acabou por não fazer sentido, saímos e Ok. pronto, e foi bom que também. Tu tens, agora falando um bocadinho do teu podcast, tu tens um dos podcasts mais ouvidos em Portugal, onde abordas várias temáticas, sobretudo o conceito FIRE. Tu acreditas que esta estratégia é algo que está ao alcance da realidade no nosso país? Achas que alguém que recebe a mediana salarial de 1.200 euros, mais ou menos, pode sonhar com uma reforma aos 40 anos? Só assim, provavelmente não. Quer dizer, tinha que. Eu sei, é um bocadinho provocação também, mas sim, Não, sim, diz-me. mas há caminhos para isso, só que não é o mais provável. Mas também aqui é como a questão dos mercados, não é preciso estar na média sempre, não é? Portanto, Certo, aqui certo. a questão é, algumas pessoas vão fazer, outras não vão fazer. A maior parte das pessoas que pensarem fazer é como aqueles objetivos grandes que nós colocamos, não é? Mesmo que não se atinja o FIRE aos 40, se calhar vai estar numa posição financeira muito melhor aos 40 do que outras pessoas que nunca tiveram sequer esse objetivo. Portanto, é logo por Certo. aí, é a primeira parte. Depois, para mim, o FIRE também há vários tipos de FIRE. E, portanto, se pensarmos no FIRE, que paga 100% das nossas despesas e o património ainda continua a crescer, é mais difícil. Se for um FIRE, um bocado de independência financeira que permita, se calhar aos 40, deixar de trabalhar full-time e passar a trabalhar part-time, que é um bocado tipo barista FIRE, esse é mais execuível. E principalmente a questão aqui é que o FIRE tem muitas vertentes e não é só a parte de investimentos. E, portanto, essa pessoa que está no salário médio, se calhar se estiver a consumir conteúdos de FIRE, a fazer cursos ou estiver em comunidades de independência financeira, vai identificar muitas estratégias para passar desses 1.200 da média para 2 vezes a média ou 3 vezes a média em termos de rendimento, e aí tem todas as hipóteses de ter mais folga para investir e substituir as Certo. suas despesas, desde que ela não as deixe crescer, que é como às vezes se vê Acontece, sim, sim. até na área dos influencers financeiros, que começam a ganhar dinheiro com essa área e começam a gastar em carros e não sei o quê, e depois aquilo, Ok. pronto, muda a figura. Mas há uma parte interessante que é dos valores, que no FIRE
eu gosto muito do artigo do Mr. Money Mustache, do blog, e o artigo sobre The Shockingly Simple Math Behind Early Retirement. Portanto, é um artigo que mostra as contas. E as contas, no conceito do FIRE, é ter os investimentos a pagar as nossas despesas e, portanto, uma pessoa que ganha 1.200, se calhar precisa, teoricamente, em princípio está a poupar, mas pronto, precisa de substituir um rendimento de 1.000, portanto é preciso de um certo capital. Uma pessoa que ganha 5 vezes isso precisa de 5 vezes esse capital para substituir. Portanto, é tão difícil em termos matemáticos, não é? Para uma pessoa que ganha mais como uma pessoa que ganha menos. Claro que a pessoa que ganha mais, se mantiver as despesas mais ancoradas, tem uma capacidade de poupança muito superior. Isso, claro que é relevante. Por isso é que eu estava a dizer que não é tão fácil, mas é claramente possível. E também aqui é um bocado, gosto muito da frase do Henry Ford, quer a pessoa acredite, quer não acredite, está certa. Portanto, uma pessoa que não acredite, de certeza que não vai fazer as coisas e não vai atingir FIRE. Uma pessoa que acredite, e acredite mesmo muito e faça o trabalho, é muito provável de atingir os objetivos, se não o máximo, pelo menos alguns objetivos bastante interessantes. Vai estar melhor no longo prazo, basicamente, é isso. Assim, para terminar e para fechar aqui o podcast, fala-nos um bocadinho... Só uma questão desse, porque há um FIRE, que pronto, costumo falar até por causa dos PPR ser aos 60, que é, pelo menos, reduzir para se poder reformar aos 60, não é preciso ser aos 40, mas se tiver a investir, consegue fazer essa transição com muito maior facilidade, e nem que seja a pessoa tirar 1 ou 2 anos, pronto, já conseguiu tirar 1 ou 2 anos à idade legal da reforma, já é um ganho bastante simpático para muitas pessoas, sim. Conta-nos então onde é que as pessoas te podem seguir nas redes sociais, sobre os teus projetos, depois também vou deixar aqui na descrição do episódio. Ok, então eu acho que neste momento deve ser mais conhecido pelo podcast, só que eu não tenho feito muitos episódios. Tenho que fazer mais episódios, mas já tenho lá 100 e tal, 102 acho eu, 102 episódios, e isso está nas plataformas todas. Normalmente o pessoal vai pelo Spotify ou Apple podcasts, e é o Fire Talks Portugal. O Fire Talks Portugal também tem um grupo de Facebook associado, que foi assim que ele nasceu até, sobre Fire, e também tem alguma atividade no Instagram com o LJordão8 e pronto, e depois pela Stoic, que é o site stoic.pt, Stoic com K, S-T-O-I-K. É isso, obrigado Luís pela tua partilha, pelo teu conhecimento, pelas tuas iniciativas, muito valor, e até uma próxima. Obrigado, que tenha corrido bem, que seja útil para a tua audiência, e vamos falando aí então nas redes. Ok, um abraço. Um abraço.